Estamos de volta com notícias de Fortaleza. Nós vamos falar agora a respeito das cirurgias pediátricas na rede municipal de Fortaleza. Roda VT. As cirurgias pediátricas em Fortaleza são realizadas em unidades da rede municipal de saúde. A porta de entrada pode ser qualquer um dos 116 postos de saúde da capital, onde pais e responsáveis devem levar as crianças em busca da regulação do procedimento. A parte da cirurgia pediátrica, ela tem dois tipos de demanda, a demanda eletiva e a demanda da emergência. A demanda eletiva, nós temos os pacientes que são encaminhados do posto de saúde e direcionados para fazer cirurgias eletivas. São consultados e gerado a ficha para realizar a cirurgia eletiva. Por dia, nós temos em torno de 4 cirurgias eletivas. A nossa equipe são 2 cirurgiões pediátricos de dia e à noite 1 para as emergências. E tem a demanda emergência, que são triados os pacientes que estão na central, encaminhados de pequena e média complexidade e, dependendo da demanda, são realizadas essas cirurgias. Um dos locais onde a cirurgia pediátrica é realizada é o Hospital da Criança de Fortaleza, doutora Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá, entregue em agosto de 2020. A unidade desafoga o IJF e o Hospital Albert Sabin e opera demandas de baixa e média complexidade. Tem uma grande demanda da cirurgia de fimose, de hérnia umbilical e inguinal. E nós estamos começando agora as cirurgias de pós-pádia e de criptorquidia, que tem uma fila importante no SUS. E essas são as mais comuns, né? E as de baixa complexidade, o que é que pode ser considerado? São alguns nódulos, canto de unha ou alguma outra pequena, né? Desde setembro, quando as cirurgias começaram, já foram realizadas mais de 290 intervenções no hospital. Existe uma demanda muito grande do posto de saúde e o que os pais relatam é que, a partir da abertura do hospital, eles estão conseguindo com bem mais facilidade essa consulta com o especialista. Para falar a respeito da ampliação, comigo no estúdio o Dr. Romeu Araújo, coordenador da rede hospitalar e da pré-hospitalar. Seja bem-vindo. Boa tarde, estamos aqui para esclarecer as dúvidas e sugestões. Com certeza. Vamos falar um pouquinho, né, dessas características do atendimento, né, das crianças na rede municipal. Isso, a Prefeitura Municipal de Fortaleza, através da Secretaria Municipal de Saúde, teve a preocupação de trabalhar em cima de linhas de cuidado. Uma das linhas de cuidado que foi identificada e que precisaria de um fortalecimento e de uma qualificação foi a linha do cuidado da pediatria. Então nós tínhamos o Hospital da Criança ali na Parangaba, um hospital antigo, né, de 40 anos, mas que não tinha estrutura para ampliação e reforma. Então foi definição da Prefeitura a construção desse novo hospital dentro do complexo de Arnes, que hoje nós temos o Hospital da Mulher, a Policlínica e o Hospital da Criança. O Hospital da Criança hoje, ele oferece 4 linhas de cuidado. A clínica pediátrica, propriamente dita, a cirurgia pediátrica, tanto da urgência como do eletivo, a cirurgia da otorrina e a cirurgia traumatológica. A cirurgia traumatológica, até então, era resolvida no próprio IJF. Isso tinha uma demanda crescente de pacientes, não só da Fortaleza, mas também região metropolitana e dos outros municípios. Então, toda criança hoje que sofre um acidente, que tem uma fratura fechada, ela tem como porta de entrada os 3 frotinhas, as UPAs e o próprio IJF. Essa criança, ela é acolhida, é feito o primeiro atendimento, e em seguida ela é transferida para o Hospital da Criança. Lá você tem um grupo de colegas traumatologistas que têm a subespecialidade em cirurgia pediátrica e a partir daí essas crianças são operadas. Com isso você deu humanização, dignidade e conseguiu rodar mais e diminuir esse tempo de permanência dessas crianças que ficavam tanto nos frotinhos como também no IJF. Acaba desafogando os outros espaços, no caso, né? Isso. Como é que a gente pode falar a respeito dessas ações também, né, voltadas, né, que são realizadas para acelerar esse atendimento à criança, né, diminuir esse tempo ali na rede hospitalar? Como é que funciona esse processo? Isso. Além da linha do cuidado da traumatologia, foi também implantado com o novo Hospital da Criança a linha do cuidado da cirurgia pediátrica. São aquelas crianças com abdômen agudo, que são as apendicites, que são as urgências. Então, hoje, qualquer criança que entre nas portas de entrada, não só UPAs, mas nossos hospitais municipais secundários e no próprio SEIB,
essas crianças são reguladas via central de leite do município e são transferidas para o Hospital da Criança, para que elas possam se submeter a esses procedimentos cirúrgicos. E existe, como foi dito aí no VT, as cirurgias pediátricas eletivas, que são as hérnias. Então você tem uma fila muito grande. Então a tendência é que a gente consiga reduzir parte dessa fila. Como é que isso acontece? Normalmente vem ou via posto de saúde, através da central de leites. Então toda essa regulação para tornar a coisa mais efetiva e qualificar todo esse processo, então toda a regulação do doente eletivo, o doente pediátrico, é feito via central de leito do município. Não só para a população que está aqui em Fortaleza, mas também via central de leito do Estado, da população que mora nos outros interiores. Além disso, nós estamos agora incrementando a cirurgia de otorrino. Então nós temos uma fila grande da adena, amígdala, que precisa ser resolvida. Então a partir dessa implantação, dessa organização do novo serviço, que está se iniciando agora, então a tendência é que a gente consiga resolver não só a demanda que existe nos postos, mas uma demanda já reprimida do Hospital Geral, uma demanda reprimida do SEIB e do antigo Hospital da Criança. Então hoje nós temos dentro do Hospital da Criança essas 3 linhas do cuidado do ponto de vista cirúrgico, a traumatologia, a otorrino e a cirurgia pediátrica propriamente dita. Como também nós temos lá o pronto atendimento com a outra qualificação, com equipamentos que dá condição de você receber aquelas crianças com alguma demanda clínica pediátrica de maior complexidade. Então, se criou-se uma unidade secundária, não só do ponto de vista de equipamento, mas de pessoal com qualificação para receber essas crianças hoje. Não só de Fortaleza, mas também região metropolitana. Muito importante, inclusive. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta. O Hospital da Criança de Fortaleza, da doutora Lúcia de Fátima Ribeiro Guimarães Sá, conta com uma ampla estrutura, além de 104 leitos, dividindo em internato, clínica cirúrgica, além de atendimento humanizado, com espaços lúdicos como brinquedoteca, cinema, salão de beleza e parquinho para possibilitar uma internação menos traumática tanto para as crianças quanto para os pais. Bom, a gente estava conversando durante o intervalo da importância de se ter, né, um espaço, um hospital voltado para atender a criança. Pensando também, né, no aspecto psicológico, nesses traumas, né, que já é difícil para um adulto, né, precisar ir ao hospital, quanto mais para uma criança. E eu queria que o senhor falasse, explicasse um pouquinho para a gente de toda essa estrutura, da forma que foi pensada para atender esses dois lados, né, tanto psicológico como essas cirurgias que a gente viu de pequenas e médio porte, que é muito importante. Fazendo um comparativo, trabalhando como eu sou plantonista do JF, hoje você vê um grande diferencial, né? Antes você tinha no JF a criança lá no corredor aguardando um procedimento cirúrgico, muitas vezes até competindo com o doente mais grave, o paciente adulto. Hoje não, hoje você tem uma estrutura que foi pensada, foi construída para a criança, um ambiente completamente humanizado, né? Todos os ambientes são ambientes que permitem a convivência do paciente, da criança com o pai, com a mãe, né? Dentro de um acolhimento, com um grupo de profissionais completamente voltada para aquele ambiente. Então você tirou aquela criança politraumatizada, vítima de um estresse do trauma, de um ambiente pesado, como é uma emergência terciária, como é o JF, para dentro de uma estrutura completamente lúdica, né? Então você tem ambientes, a biblioteca, você tem lá o cineminha, você tem o parquinho, tudo isso aí quebra aquela sensação dura, ríspida que nós temos dentro das nossas unidades. Além disso, você tem uma convivência, um ambiente, um paisagismo muito bom. Isso permite que a criança permeie o hospital, não só a criança, mas também seus acompanhantes. Então, esse ambiente ele favorece até a recuperação da criança. Então, todos os apartamentos lá do Hospital da Criança, ele tem uma vista, né? Você tem acesso para o lado, você tem plantas, você tem um paisagismo completamente diferente do ambiente que nós tínhamos nos Frotinhas e no JF, que é um hospital voltado mais para a população adulta. Então, foi um grande avanço dentro da linha do cuidado, uma determinação do prefeito, uma determinação da Secretaria Municipal de Saúde, de criar esse ambiente para a criança com as cirurgias de média complexidade e para o atendimento clínico propriamente dito.
É transformar aquele momento Isso. o menos impactante possível, né? Isso. Acho que é um dos grandes benefícios, além de toda a parte funcional, né, que esse hospital traz. Quais outras áreas da rede municipal de saúde que vão ser impactadas positivamente, né, com a chegada desse hospital? Na realidade, quando a gente fala em Hospital da Criança, a gente tem que pensar Fortaleza como uma rede integrada, linhas de cuidado. Além do Hospital da Criança, você tem os hospitais contratualizados pela Prefeitura, não só privados, mas também hospitais públicos, estaduais e federais, que recebem aquelas crianças com patologias de maior complexidade. Hoje nós temos um grande parceiro, que é o SOPAI, que faz cirurgias de média complexidade. Hoje nós temos lá no SOPAI 60 leitos pediátricos para o plano de contingência do coronavírus, da pandemia, né? Nós temos também o Hospital do Coração, que recebe aquelas crianças de maior complexidade que precisam de cirurgias cardíacas. O SEIB ficou voltado mais para as crianças de demandas terciárias, não só demandas cirúrgicas, mas demandas clínicas propriamente dito. Então essa rede municipal, estadual e federal e os hospitais contratualizados, eles formam uma integração de sistemas, de serviços que permite que a criança, dependendo do seu grau de complexidade, dessa necessidade, eles são transferidos, mas de maneira institucional, sempre através da central de leitos do município ou através da central de leitos do estado, para tornar a coisa impessoal, tornar a coisa institucional, dando oportunidade para a população como um todo. Com certeza. É uma grande mudança, né, assim, no panorama da saúde, né, e quando a gente fala de criança é muito positiva ela, né. Quais são as outras características que o senhor acha que vai ter de trazer de positivo, né, não só para as crianças, mas para a família e para todo esse cenário da saúde daqui de Fortaleza? Cada vez mais a tendência nossa, enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, é tornar o ambiente hospitalar, tornar a unidade de saúde uma unidade cada vez mais humanizada. Não só para a área pediátrica, mas para a população de uma maneira geral que procura aquela unidade. Desde a atenção primária, lá na estratégia de saúde da família, passando pelas policlínicas, que é a atenção especializada. Hoje nós temos 4 policlínicas aqui em Fortaleza, que atendem pediatria também, passando pelos hospitais secundários, os Frotinhos, os Gonzaguinhas, o SAMU Fortaleza, que faz esse link entre o pré-hospitalar e o hospitalar. Então, tudo foi pensado durante todo esse período dos últimos 4 anos, na construção, na ampliação e na reforma, criar sempre um ambiente favorável, um ambiente humanizado, que dê uma condição digna para receber esses pacientes. Se você pegar todas as nossas unidades hoje, elas sempre têm um paisagismo, sempre tem um jardim, tem algo que quebra aquela coisa fria da unidade hospitalar. Então é fundamental que não só a estrutura física, mas também a cultura da população, dos servidores, ao tratar com uma criança, com um paciente pediátrico, é completamente diferente. Você tem que agir de outra maneira. Não só com a criança, mas também com o paciente adulto. Então, essa é a determinação, essa é a definição enquanto secretaria, no sentido de acolher bem, humanizado, respeitando aquela criança e acolher todos os seus familiares, que você tenha uma resposta melhor em relação à sua patologia do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico e do ponto de vista orgânico também. Com certeza, importantíssimo. Podendo ajudar um pouco os pais que nos acompanham, a gente viu ali que o hospital recebe, né, algumas assistências de pequeno e grande porte e médio porte. Quais são os cuidados, né, que a gente pode estar ressaltando e também a atenção para ver se precisa levar o filho, né, em relação a alguma cirurgia, alguma dúvida, esses casos recorrentes que vocês recebem? Falando das 2 linhas de cuidado, paciente que chega, criança, que tem uma demanda eletiva, aquela herniazinha, aquela fimose, lá no seu território, a mãe, ou o pai, o acompanhante, tem que procurar o posto de saúde, a unidade de saúde da família, ele é visto, avaliado pelo colega lá no seu território. A partir dali, se o colega perceber que ele tem uma demanda de uma cirurgia eletiva, já é colocado na central, na própria unidade de saúde, feita a regulação consegue enxergar essa demanda e a partir daí ela é alocada dependendo do número de vagas que o Hospital da Criança define naquele período.
Além disso, nós temos também, além da cirurgia eletiva, que é feita toda via regulação, Sim. tem as cirurgias a cirurgia de urgência, são aquelas crianças que normalmente às vezes têm uma dor abdominal, está vomitando, tem algum quadro de urgência que precisam ser avaliado. Normalmente a porta de entrada dessas crianças são as 12 UPAs. Nós temos 6 UPAs do Estado e 6 UPAs do município, onde você tem um atendimento pediátrico e tem um atendimento de adulto. Então, a partir daquele primeiro atendimento, do acolhimento, da classificação de risco e da avaliação do colega plantonista e perceber que ela tem uma demanda cirúrgica, então, a partir daí, essa criança é colocada na central e a central faz a regulação dependendo da complexidade da gravidade. Poderá ser para o hospital da criança, como também para o IJF. Muitas vezes hoje você tem muitos acidentes, né? Ontem nós tivemos aqui no SAMU, uma coisa até que me chamou a atenção, foi uma criança, um recém-nascido de 2 meses, que foi atropelado por uma moto que ia no carrinho. Agora você imagina uma criança de 2 meses no carrinho ser atropelado por uma moto. Então, infelizmente, a gravidade, os acidentes estão cada vez mais frequentes e estão atingindo crianças recém-nascidas até a idade adulta. Então, hoje, nos hospitais de trauma, hoje você tem esse leque de pacientes, infelizmente, chegando nas nossas unidades. A gente pede aí que a atenção nunca é demais, né, para justamente evitar. Quanto mais novo, né, assim... Mais atenção, mais cuidado. Né, que os familiares e tudo. E evitar, uma coisa que eu, aproveitando essa deixa em relação a isso, é porque muitas vezes a mãe põe a criança dentro do carrinho e vai andar no asfalto. Deixa de andar na calçada e vai andar no asfalto. Corre o risco de ser atropelado, como nós já recebemos, por uma bicicleta, por uma moto, por um carro. Então, o cuidado, a prevenção em relação ao acidente é o grande tratamento. Então, não existe nenhuma outra determinação, algo que zera qualquer tipo de atendimento num hospital de trauma, quando você trabalha com prevenção. E quando você lida com criança, mais ainda esse cuidado, esse rigor em relação a evitar todo tipo de... A gente vê agora cada vez mais frequente afogamentos que a gente está vendo aqui da beira-mar, em alguns rios, essa coisa toda. Então, a prevenção é o fator principal para diminuir mortalidade, diminuir morbidade e sofrimento para os familiares. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo de hoje é com a saúde e nós estamos conhecendo as ações e também os serviços oferecidos no Hospital da Criança. Bom, nós falamos, né, de toda a ampliação dessa rede que é fundamental. Também conversamos um pouco a respeito do tratamento, né, do atendimento humanizado que hoje faz total diferença na vida do paciente, seja ele criança ou adulto. A gente sabe que esse tratamento, esse atendimento humanizado faz a diferença na recuperação do paciente e em vários outros quesitos. Quais são as ações que nós temos hoje em relação a acompanhamento, por exemplo, de um pós-trauma cirúrgico e outras ações que nós devemos destacar para os pais relacionado à prevenção de acidentes? A grande preocupação da Prefeitura Municipal de Fortaleza e Secretaria Municipal de Saúde era integrar a rede. Essa integração da rede e fazer com que a criança, o adulto, o paciente, ele fique no seu território. Então, todas essas crianças que submetem a algum procedimento, internação clínica ou internação cirúrgica, normalmente ela vem lá do seu território, através da estratégia de saúde da família, através da policlínica, vai para a unidade secundária, dependendo do grau de complexidade do procedimento, vai para a unidade terciária. Então, essa integração de rede, essa qualificação de rede, faz com que essa criança, não só o neonato, mas a criança e o adulto, ele consiga permear toda a rede e ter o apoio. Então, a partir do momento que você tem uma criança que foi submetida a um procedimento cirúrgico, que está de alta, mas precisa de um acompanhamento, hoje você tem um serviço de atendimento domiciliar, que é o Melhor em Casa, que poderá dar continuidade a esse atendimento no seu domicílio, evitando que aquela criança permaneça mais tempo nos hospitais, diminuindo a infecção, tirando todo aquele impacto negativo em relação à internação. Nós avançamos também, quando se fala em relação à neonatologia,
a linha materno-infantil, são a casa da gestante. Hoje você tem dentro do Hospital Gonzaga de Messejana uma casa da gestante que permite para a mãe e para o recém-nascido, caso ele precise permanecer no ambiente hospitalar, você tem lá um ambiente da casa da gestante que permite que o recém-nascido fique lá, ou a mãe, ou o recém-nascido, dependendo da demanda, dependendo da necessidade, um ambiente completamente lúdico, né, humanizado, que faz com que aquele ambiente, aquela recuperação pós-internação, pós-procedimento cirúrgico, ela seja feita de uma maneira bem mais digna, dá condições de recuperação e o ambiente físico que hoje é construído para essa recuperação permite essa mudança em relação a isso. E você tem um ambiente que favorece a participação do pai, da mãe, dos familiares, né, criando um ambiente completamente favorável, que isso repercute positivamente em relação à resposta àquela patologia. Não só uma doença, uma patologia clínica, mas uma patologia cirúrgica, mas tudo isso aí consegue somar para que o resultado final seja o melhor possível. Então você tem uma série de ações e essa preocupação da Secretaria Municipal de Saúde de tornar essas unidades integradas favorece esse movimento que esse paciente ele ocorre dentro das linhas de cuidado, né? Dando para o paciente o melhor momento, o melhor ambiente para que esse paciente consiga se recuperar, ou dentro do próprio ambiente hospitalar, ou acompanhado no seu ambiente familiar, junto com a equipe do Melhor em Casa. Muito bacana. Uma outra questão também que a gente é sempre bom ressaltar é em relação à prevenção de acidentes, né? Hoje nós temos uma ampliação, igual o senhor falou, né, relacionado à estrutura, ao atendimento, né? Nós contamos com essa linha integrada para facilitar esse trajeto desse paciente de acordo com a demanda do seu atendimento, mas tem algo que é primordial de se realizar, que é quando a gente fala de prevenção, e isso começa dentro de casa. Isso. Trauma é um grande problema, não só no Brasil, mas no mundo todo. E quando a gente fala trauma que envolve criança, aí é mais complicado ainda. Então, os familiares, acompanhantes, os responsáveis, têm que ter muito cuidado em relação a lidar com a pediatria, a lidar com a criança. Por quê? Porque às vezes, questão de segundos, você perde o direcionamento, você deixa de acompanhar naquele momento. Por isso que a gente vê a quantidade de crianças afogadas, crianças atropeladas, né? Muitas vezes o adulto está com a criança, como eu citei há pouco tempo, né? A gente vê muito nos bairros aqui de Fortaleza, as crianças dentro do carrinho andando no meio da rua, né? Ali você tem a moto, você tem a bicicleta, você tem a calçada e ela não utiliza a calçada, né? Você tem hoje com muita frequência as crianças que são vítimas de engasgo, né? Você vê muito corpo de bombeiro tendo essas ações positivas de fazer a manobra de Heimlich, né? Para poder desobstruir. Então tudo isso acontece por um descuido, muitas vezes são coisas de segundo, que o acompanhante, a mãe, não percebe, mas que com a prevenção, para evitar, tomar todas as medidas necessárias. Às vezes você tem uma casa que tem uma piscina, mas que não tem nenhuma grade, não tem nenhuma uma lona de proteção, que evite com que, caso essa criança ela vá até o espaço onde está a piscina, ela não caia na piscina e não se afogue. Então, você tem que estar atento. Casa Segura. Hoje, se você quiser, você entra no Google, você entra nas séries de sites onde você tem toda a orientação para ter um ambiente seguro. Não só para criança, mas hoje você tem uma população cada vez mais crescente, que é a população de idosos, né? Então, os dois extremos de idade, nós, a população como um todo, tem que trabalhar a prevenção, principalmente quando a gente fala na palavra trauma. E a gente vê nos trotinhos, vê também dentro do JF, a quantidade de crianças com traumas que poderiam ter sido evitados. Fraturas fechadas, fraturas expostas, engasgo, as queimaduras, muito frequentes, né? Muitas vezes são ambientes de um só cômodo, mas que a mãe está lá com a criança no braço, fazendo lá o mingau, aquecendo ali a água para o café. Então, tudo isso aí cria-se um ambiente favorável para acontecer a queimadura, principalmente na criança, que uma queimadura de primeiro e segundo grau são queimaduras graves, principalmente dependendo da idade da criança. Então, o conselho e a orientação, através desse seu programa aqui, é trabalhar a prevenção.
nos extremos de idade, principalmente na criança, no neonato e nos pacientes idosos. Com isso, você diminui aquela quantidade de pacientes que chegam hoje nas nossas unidades, principalmente o IJF, que é um hospital de referência para as obstruções de vias aéreas e para os pacientes queimados. Bom, muito obrigada pela participação do senhor, é sempre muito esclarecedor e também é uma oportunidade da gente reforçar esses cuidados preventivos que começam em casa e às vezes com pequenas mudanças a gente consegue evitar graves acidentes. Então, muito obrigada pela sua participação. A Secretaria Municipal de Saúde agradece mais esse espaço e é importante esse diálogo em relação à população como um todo, não só o recém-nascido, a gestante, o pediátrico, o paciente adulto. A gente precisa trabalhar, porque parte desses recursos que hoje a gente gasta no trauma, nos acidentes, poderia ser otimizado para se trabalhar na prevenção de outras doenças, principalmente as doenças clínicas de um modo geral. Agradeço mais uma vez aqui a presença. Bom, e você aí continue com a nossa programação e eu volto amanhã. Até lá!